Fala galera, paz do Senhor Jesus, começando mais uma live para a glória de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Senhor. Louvado seja o teu nome. Santo, santo, santo é o Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Meu amigo Natan está aí. Em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Paz do Senhor, Amanda. Que o Senhor abençoe. Em nome de Jesus. Aí. Bora, mano, bora. Entra aí, deixa eu chamar aqui. Chama aí. Entra aí, mano. Glória. Agora sim. Glória a Deus. Apareci, mano. Deixa eu Glória a Deus, mano. limpar essa câmera que eu tô um pouco feio.
Será que é a câmera, mano? Será que... Aqui. Tu é demais, mano. Amigo. Beleza. Glória a Amigo. Deus. Jesus. E aí? Vai ficar, Cadê? vai Sobe um ficar pouco a um câmera. pouco. Sobe um pouco a câmera pra pegar teu rosto. Pera aí, mano. O rosto é a parte que mais brilha em você, pô. Você vai esconder? Pera aí, eu vou pedir ajuda aqui. Ô, Bian, afasta um pouco o negócio aqui para aparecer meu rosto. Olha aí. Tá bom? Tá bom. Agora sim, né, mano? Agora sim, graças a Deus. Rapaz, que guerra, hein? Né não? Rapaz, Marcamos a live e do nada fiquei de cama. Aí depois teve compromisso. Agora que foi o dia, meia hora pra começar. Tá pois é, guerra. né, mano? Mas é Mas onde a desse guerra tem jeito. vitória, né, meu irmão? Mas é desse jeito. Sempre que a gente fosse posicionar para fazer algo pro Senhor, né? Algo pro reino, sempre vai se levantar uma guerra, né, mano? É. E perto de uma Mas guerra sempre tem vitória, né, mano? Acreditamos que é desse jeito. tem vitória programada aí pra gente aí hoje, pra galera que tá assistindo. Deus tem algo Parece tá. poderoso Sabemos que pra... essa live não é em vão, né? Não, Algo vai acontecer de extraordinário. Porque é o que eu creio, a gente não se reuniu aqui à toa. Nós estamos aqui em nome do Senhor para pregar o Evangelho de forma simples, mas poderosa. uau, é isso. E Simples, mas como eu botei aí no título, né, o tema da live vai ser um tema forte, né? Um tema levando vida aonde há morte. é isso. E o que você tem pra ensinar pra gente aí hoje? Eu quero Eu, aprender, mano. eu, vou ser, apenas- eu vou ser apenas um instrumento, mas Olha aí, quem vai falar conosco vai ser o Papai, amém. o Senhor, através de Sua palavra. Então vamos iniciar, mano. Vamos, com certeza. Vou iniciar, vou iniciar aqui com uma oração. Amém. Queria cumprimentar a todos com a paz do Senhor, todos que estão entrando. Que o Rapaziada, Senhor, que o Senhor os abençoe e permaneça aqui conosco e compartilhe com alguém que esteja precisando ouvir essa palavra, amém. porque eu sei que vai ser poderosa. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Paizinho querido e amado, nos colocamos em tua presença em nome do Senhor Jesus. Senhor, te convidamos a estar conosco nessa live, porque sem ti nós não podemos fazer nada, Pai. Então venha falar conosco, Pai, através da tua palavra poderosa, Senhor. Realiza, Pai, milagres sobrenaturais através de curas, libertações, salvação, Senhor. Em nome de Jesus, que o Senhor use a nossa vida de forma poderosa, a minha e de Natan. Que o Senhor nos encha de ousadia, coragem, poder e graça para transmitir aquilo que o Senhor quer falar aos nossos corações, Pai. Que pessoas possam ter o coração aberto para ouvir a tua voz Em nome de Jesus.
e que o Senhor faça o sobrenatural acontecer na vida de cada um que ouvir essa palavra, Pai. Que essa palavra não vai voltar vazia, porque a palavra do Senhor é poderosa para transformar vidas, Pai. É isso. Então, faça o teu querer. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. Então é isso, mano. Abre aí sua Bíblia. No, Eu tô com o no celular na texto mão, que- não sei como que eu vou abrir, né? Mas vou tentar. Fala no aí a texto, passagem. no texto que a gente até, que eu comentei com você, né? Ezequiel 37. Boa. Tem mistério aí, hein? Ezequiel 37, a partir do versículo 1. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Abri, Glória. irmão. Então vamos lá. A minha versão vai dizer assim, ó. E veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles, que eram muito numerosos sobre a face do vale. Oh, aleluia! E eis que estavam sequíssimos. E eis que estavam sequíssimos. Sequíssimos. Versículo 3 vai dizer: E disse-me, filho do homem, porventura viverão estes ossos? Aleluia! E eu disse, Senhor, Senhor Jeová, tu o sabes. Tu sabe. Então me disse, profetiza a estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Aleluia. Muito forte, irmão. Ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído, enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram osso com osso. E olhei, e eis que cresceram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dizer ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram, pondo-se em pé um exército grande em extremo. Até aqui, meu irmão. Uau! Coisa linda, Poderoso, mano. Coisa linda.
poderoso esse texto, meu irmão. Quando o papai me deu esse tema aí, me deu esse texto, meu irmão, combinou de uma forma tão poderosa. Porque assim, meu irmão, para iniciar, a gente sabe que o Vale de Ossos Secos não é um lugar físico, né? Como a gente vê, mas sim uma visão espiritual, Uau. a qual o Senhor deu ao profeta, né? Ezequiel, na época que ele estava na Babilônia, junto com os cativos, né? Isso. Israel tinha sido levado cativo porque estava em idolatria, desobediência, né? Não queria ouvir a voz do Senhor através dos profetas, e o Senhor permitiu que Israel fosse levado cativo para a Babilônia. E nesse período, né, o profeta Ezequiel, ele tem essa visão do Vale de Ossos Secos, que a gente sabe que é um texto bem conhecido, né? E a palavra do Senhor vai dizer que ele começa, que o Senhor leva ele no espírito, né? Isso. A esse vale, e ele começa a caminhar sobre esse lugar, um lugar que está cheio de ossos, sequíssimo, né? Ou seja, ossos que não têm mais vida nenhuma mesmo, onde só a morte, Uau. onde só a morte, não tem nem carne, não tem nervo, não tem mais nada. E, mano, essa direção, a gente vê que, a gente vê, espiritualmente falando, que precisa ser acordada de uma morte espiritual, Uau. né? E eu acho interessante que quando o Senhor me deu esse tema, muita gente fala, não sei se você já ouviu assim, para usar essa passagem para profetizar sobre a vida financeira, sobre a vida espiritual dela mesma, né? Ou sobre o casamento. Profetiza sobre esse vale que você está passando. Isso. Ou seja, a gente ouve essa passagem na maioria das vezes, que a gente tem que profetizar sobre as nossas vidas. Mas, se você observar esse texto, em momento nenhum o Senhor manda o profeta profetizar sobre a própria vida dele. Uau. Verdade. Tá entendendo? Sim. A revelação da palavra. Por isso que o tema é levando vida aonde a morte. Porque não é sobre nós, é sobre Jesus. E nós, somos como Ezequiel nessa geração, É isso. nesse texto. Porque Ezequiel, ele é profeta, ele tinha o Espírito Santo, né, que vinha sobre ele, e ele profetizava, né, sobre o povo
de Deus que estava cativo, né? Então, ele tinha a responsabilidade e o Senhor direciona ele a caminhar sobre esse vale, né, de ossos secos. Ele começa a caminhar, ele começa a andar por aquela situação, e eu creio que ele vê aquela situação, né, com os olhos, vamos dizer, com os olhos naturais, no sentido da lei de ser humano, porque o Senhor chega para ele e fala assim: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? Hum. Ele já Sendo não que, tinha, mano. Ele estava ali na dúvida. sendo que esses ossos já não tinham mais vida nenhuma, não tinha carne, não tinha pele, não tinha nada. Só osso sequíssimo mesmo. Eu acho interessante que o profeta vai dizer o seguinte: Senhor, tu o sabes. Uau. Ou seja, ele direcionando Já para passou Deus, a conta para Deus. para Deus, não que, não que tipo, se eu fizer alguma coisa, me precipitar em algo, eu devo passar para Deus, não é isso. Mas ele entendeu que ele, na sua humanidade, não poderia fazer nada por aqueles ossos. Uau. Mas o Senhor, É isso. o Todo-Poderoso, aquele que criou o céu e a terra, aquele que disse haja luz e houve luz, é o mesmo que disse lá em João 10, versículo 10. O ladrão veio senão para matar, roubar e destruir. Mas eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Isso. Ou seja, meu querido irmão, o único que dá a vida é Deus. Porque nem a mulher ela dá a vida. A gente costuma ouvir, né, que a mulher dá a vida. Mas se você observar, ela dá a luz. A palavra diz que a mulher dá a luz. Por quê? Porque durante os 9 meses a criança está sendo, além de gerada, formada no ventre da mãe. E quem é que forma a criança no ventre materno? Senão Deus. Aleluia. Então, é interessante que ele, mesmo na sua humanidade, o profeta Ezequiel vai redirecionar para Deus, ou seja, ele está na dependência do Senhor. Aí o Senhor vai dizer assim, ó, então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Uau. Ou seja, Deus dá a ordem para ele profetizar. É como Jesus deu a ordem para a gente evangelizar no Novo Testamento. É isso. Ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem, porém, não crê será condenado. Só que aí eu acho interessante isso aí, ó, Nathan.
ao mesmo tempo que Deus está mandando ele profetizar, ele profetiza e fala isso aqui: ossos secos, ouvir a palavra do Senhor. Ou seja, não é minha palavra, não é a palavra de Natan, não é a palavra do pastor, do pregador famoso, é a palavra do Senhor. Porque ela sim tem poder para transformar, para curar, para libertar e salvar. Tanto é que Jesus mesmo é a palavra. Porque lá em João capítulo 1, a Bíblia vai dizer que o verbo, que era Deus, e estava com Deus, se fez carne, ou seja, se tornou humano. Isso. E caminhou no meio de nós. Ou seja, o que eu estou querendo dizer é: a gente tem que levar vida aonde a morte. Aonde a morte? É na casa? É no bairro? É na vizinhança? Aonde que é morte? É pra gente levar vida. Porque a gente não foi chamado para ficar parado, estagnado num lugar. Não. Deus criou a cada um de nós com um propósito. Amém. Mas eu nasci por causa de um acidente do meu pai e da minha mãe, né? Não, cara. Uau. Por mais que pai e mãe errou, falou e não se prevenir coisa, mas Deus não faz nada por acaso, ou não faz nada errado, não, meu amigo. Nada. Então, todos nós nascemos com um propósito. Mas eu não sei qual é o meu propósito. Busque ao Senhor que você vai descobrir. Isso. Porque aquelas perguntas que a gente ouve sobre o que eu estou fazendo aqui, de onde eu vim, para onde eu vou, a gente encontra resposta, sabe aonde? Em Jesus. Uau. É isso. Em Jesus, porque a palavra de Deus vai dizer que todos nós pecamos e carecemos da glória de Deus. Ou seja, nós fomos separados de Deus por causa do pecado, né? Mas o próprio Deus arrumou a solução para nos unir de volta com Ele. Uau. Porque você vê, lembra que eu falei quando eu estava comentando aqui, o povo estava na Babilônia. E por que eles estavam em Babilônia? Por causa do pecado, por causa da desobediência deles. Isso. Né? Mas você vê, Deus dá a visão a um profeta lá no meio da Babilônia, que ele vê o povo todo morto, né, espiritualmente, mas chegando no final do texto,
ele mostra que se levanta um exército grande em extremo, né? Só que isso aí não vai acontecer de uma hora para outra nessa ocasião aqui, porque nessa ocasião aqui a gente vai ver que acontece, vamos dizer, por etapas. Porque Deus começa a dar autoridade para Ezequiel profetizar no meio daquele vale, vai dizer assim: assim diz o Senhor Jeová a estes ossos: eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. Uau. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. Vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluia. Ou seja, Deus começa a dar o direcionamento daquilo que Ezequiel deve falar, deve profetizar. Porque à medida que Ezequiel profetiza, Deus vai realizando. Isso. Porque lembra que eu falei que Ezequiel não profetiza a palavra dele mesmo, mas sim a palavra de Deus? Isso. Porque a palavra de Deus, ela não volta vazia. Antes vai e cumpre o propósito para qual ela foi designada. Isaías, capítulo 55, versículo 11, se eu não me engano. E isso, Natan, se quiser me interromper alguma coisa, Tô amando te ouvir, irmão. Tô te amando. De verdade. Pode falar. fica Você à vontade. a hora que tiver oportunidade, a gente pode acrescentar, mas termina aí. Então, eu acho interessante que ele vai fazendo isso por etapas. Primeiro vem os nervos, depois vem a carne, e depois a pele. E por último, o espírito. Por quê? Porque, Natan, eu e você estamos nos vendo aqui pela câmera, né? Aí a gente vê o quê? A pele dentro de nós, vai ter os nossos nervos, as carnes, né? Os órgãos tudinho. E o espírito, a nossa alma e o espírito do homem, né? Porque mesmo se eu tiver carne e pele e nervo e os outros membros do corpo, se eu não tiver o espírito, pegou, mas... Meu Deus. É forte. Meu Deus do céu! Se eu não tiver o espírito, eu não adianta. Nada. Eu vou estar morto. Se não tiver o espírito, não tem a vida, né, mano? Pois é. E quantas pessoas que a gente vê aí andando e caminhando, viramente a gente vê que a pessoa está bem. Está andando, está caminhando, está fazendo as coisas. Mas não tem o essencial, a vida. Uau. E eu não estou falando a vida natural, mas sim a vida espiritual. Isso. Porque a vida natural
a gente vive aqui, a gente tem certeza de duas coisas. Nada, do dia que a gente nasceu. E assim, quando a gente for morrer, só que a gente não sabe quando que a gente vai morrer fisicamente. Só que a gente tem a convicção que, né, vai chegar o dia que nós partiremos dessa terra. Só que a gente sabe que a vida não termina aqui. Aqui a gente vive, vamos dizer, um intervalo entre o nascimento e a morte do homem. E quando eu digo homem, eu digo homem e mulher, né? No caso, porque aqui nós vivemos, vamos botar assim, numa faixa de 80 a 100 anos, por exemplo. Só que depois daqui, depois que nosso corpo volta pro pó, a vida não termina. A gente não morre, o nosso corpo é enterrado, acabou. Não, sabe por quê? Senão não adiantaria ninguém falar assim, eu vou deixar um legado nessa geração. Uau. Por que que a gente vê homens e mulheres na Bíblia e da atualidade que já partiram e a gente continua lembrando deles, continua falando a respeito deles? É à toa? Não. É porque a vida continua para aqueles que creem no Senhor. Porque quando Jesus vem à Terra e ele passa por tudo que ele passa, enfrenta as dores, as perseguições, não é à toa, é com propósito de quê? De ir até a cruz que era para mim, a cruz que era para Natan, a cruz que era para a gente, porque eram nossos pecados, a nossa desculpa, a nossa condenação. Ele fala, não, eu tomo sobre mim. Eu tomo sobre mim. E a morte que era para Natan, a morte que era para Marquinhos, vem sobre mim. E eu dou a vida que está em mim. Coisa linda, né? Eu dou a vocês. Aleluia. Porque o pecado nos separa de Deus, mas a graça e a misericórdia, através de Jesus Cristo e do sangue derramado dele, nos une de volta com Deus. Isso. E não só isso, né? Não é só isso. Isso já é maravilhoso. Era maravilhoso se parasse aí. Só que tem um detalhe. Aqueles que creem no Senhor Jesus, lembra que eu falei do Espírito aqui no texto? Sim. E Espírito aqui no texto não está com E maiúsculo. Uau. Esse Espírito que eu falei, então, quer dizer que é o Espírito do homem. É o nosso Espírito. Isso. Mas, aleluia. Glória a Deus. Pega. Mas lembro Já que entendi já, eu já entendi o mistério. Mas lembro que Jesus falou para os discípulos
eu vou para o Pai, mas Eu vou não os deixar alguém que é deixarei, semelhante a mim. mas não os Meu Deus. deixarei órfãos. Pelo contrário, eu rogarei ao Pai, e ele enviará outro Consolador que é igual a mim, e Uau. anunciará sobre mim, que é quem? O Espírito O Espírito Santo. Santo. Uau. Posso E pontuar lembra algo? que, e lembra que o Senhor disse aqui que, porém, em vós o Espírito e vivereis. Então, a nossa vida, espiritualmente falando, o Espírito Santo vem morar dentro de nós, para que aquela vida, espiritualmente falando, venha ser gerada em nós. E aí a gente pode ser moldado por Deus e preparado para levar vida aonde? A morte. Isso. Porque Deus, ele nos chama para transbordar, e não somente para ser cheio. Uau. Porque eu posso, porque eu posso encher o copo de água, mas ele vai ficar cheio ali se eu deixar parado, não vai acontecer nada. Mas se eu encher o copo até a boca e ele começar a transbordar, começar a sair água, aleluia, ele vai molhar aonde o copo está mais próximo, É isso. entendeu? E Isso. quando a gente transborda da vida de Deus, através do Espírito Santo, aqueles que estão mais perto de nós é afetado. Isso. Afetado de uma maneira assim, positiva. Porque se o pecado nos condena, se é ruim, Deus, através da sua graça e misericórdia, nos dá uma nova chance Uau. por meio de Jesus Cristo. Mas para isso é necessário que tenha arrependimento. Porque não existe evangelho sem arrependimento de pecado. Uau. Isso. Porque a dívida, o preço da nossa dívida que era impagável por nós, já foi pago. A salvação é pela graça. Não é pelo meu mérito, não é pelo mérito de Natan, mas é pelo mérito de Jesus. É isso. Porque ele cumpriu toda a lei, cumpriu toda a justiça, fez a vontade do Pai, a vontade de Deus, e morreu pelos nossos pecados, e ainda ressuscitou 3 dias depois para nos justificar perante o Pai. Isso. Aleluia. Glória a Deus. Forte. Eu estou muito feliz. Isso é demais. Muito Então, forte, mano. mesmo que milagres não aconteçam na hora que a gente quer, porque Deus pode fazer milagres instantaneamente, na mesma hora, de um dia para o outro. Só que às vezes ele faz progressivamente, como foi no caso do Vale de Ossos Secos. Primeiro os nervos, depois a carne, depois a pele e por fim o espírito.
a obra completa. Aí o que vai dizer lá em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Aquele que começou a boa obra em vocês é fiel para completá-la até a vinda de Cristo Jesus. Uau. Ou seja, ele faz isso diariamente, progressivamente, até o prazo estimado, que é a volta do Senhor. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus! Mano, isso é muito bom, porque ele vai dizer assim no versículo 8, depois que houve o juntamento dos ossos e começou aquele reboliço todo, ele vai dizer assim: olhei e eis que cresceram nervos sobre eles e cresceu a carne, estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas, mas não havia neles espírito, que é o que eu falei anteriormente. Não havia neles espírito. Só que aí a palavra do Senhor continua, porque a gente vê aqui algumas vezes, eu acho que é 3 vezes, se eu não me engano, que eu li nesse texto, que o Senhor deu ordem e Ezequiel profetizou segundo a ordem do Senhor. Segundo o que o Senhor falou para ele fazer, ele fez. Aleluia. E isso aqui é poderoso demais. Porque no versículo 9 ele vai dizer o seguinte: e ele me disse, quem? O Senhor. E o Senhor me disse: profetiza ao Espírito. Profetiza ao Espírito, que quer dizer o quê? A vida. Isso. Aleluia. Profetiza ao Espírito. Profetiza a vida. Profetiza, ó Filho do Homem, e dizer ao Espírito: assim diz o Senhor Jeová. Assim diz o Senhor Jeová. Aleluia. Eu amo essa palavra. Amamos a palavra de Deus. Eu amo. E olha o que ele diz. Assim diz o Senhor Jeová: vem dos 4 ventos, ou seja, vem dos 4 cantos, ó, e assopra sobre este morto. Vem dos 4 ventos, ó Espírito, ó vida, e assopra sobre estes mortos. Aleluia. Para que vivam. Para que vivam. Isso é muito poderoso, mano. Muita coisa. Ou seja, nessa tarde que eu entendo, o Senhor está falando para a gente profetizar a vida. Amém. Levar a vida aonde é a morte. Uau. Em nome de Jesus. E o último versículo, que é o 10 que eu li, né? Sei que aqui vai continuar dizendo até o versículo 14 sobre a passagem, mas é interessante que ele vai dizer assim: então, perdão, e profetizei como ele me deu ordem. Então, o Espírito entrou neles.
entrou neles. Ele vai falando, pai. Meu Deus. O Espírito entrou neles. E viveram. Aleluia! Glória a Deus! É demais, mano. Pondo-se em pé. Aleluia! Aleluia. Um exército grande em extremo. Ou seja, quando a gente abre a nossa boca para profetizar aquilo que o Senhor está mandando, se levanta um exército vivo em extremo, aonde todo mundo via morte, aonde todo mundo falava que esse aí já era, não tem jeito não. Tá perdido, tá nas drogas, tá na prostituição, não tem mais jeito. Mas quando Deus entra, quando o Espírito entra, aí entra a vida, onde não tem mais jeito, é transformado, onde a morte entra a vida. E a transformação. Eita, Jesus, aleluia! É isso. Glória a Deus. Então, mano, o que eu entendo é isso. Porque a palavra do Senhor vai dizer aqui, no versículo 14, se não me engano. Ele vai dizer o seguinte: porém em vós o meu espírito, e vivereis. E vós porém na vossa terra. Então sabereis que eu, o Senhor, disse isto e o fiz, diz o Senhor. Ou seja, ele diz e ele faz. Aleluia! Glória a Deus! Então, mano, é isso. Meu querido irmão, irmã, que está assistindo essa live, ou que vai assistir depois, né? Não sei a situação que você tem passado, mas eu sei que essa palavra não foi em vão. Amém. Alcançou alguém, Natan. Com certeza. Alcançou Nunca mais alguém. vou dizer. Então, é o que eu falo pra você. Não desista, não pare. É isso. Porque além de profetizar para nós mesmos, né? Que muitos pregam assim, profetiza. Continua profetizando para o próximo. Talvez seja um familiar, um amigo, né? Que esteja perdido, que esteja na morte espiritual, né? Eu digo que o Senhor, Ele é capaz de transformar situações. Amém. E quando eu digo situações, eu não estou dizendo só fisicamente, como uma doença, um câncer, ou fisicamente, né? Paralisia, né? Mas sim também espiritualmente e também emocionalmente, nas emoções. Porque hoje em dia a gente vê, Nathan, que muitas pessoas estão sendo atingidas emocionalmente. Porque você vê aí um número grande de depressão, um número grande de suicídio, de
síndrome do pânico, atacando o psicológico. E Satanás, ele quer fazer de tudo para matar, para tirar a vida dessas pessoas, Uau, verdade. através da mente. Porque quando a palavra diz a respeito de coração, a palavra está dizendo a nossa mente, as nossas emoções. Porque é aqui na nossa mente, na nossa cabeça, que fica os nossos sentimentos, né, as nossas emoções. Então, a gente deve fazer isso, levar a vida aonde a morte, aonde a destruição, a gente leva um Deus que entra com restauração. Aleluia. Então, é o que eu falei para você. Até aqui, né? Eu creio que o Senhor me deu. Agora, meu amigo, se você quiser falar algo, Meu parceiro, quiser você falou tudo. complementar, Falou tudo, mano. fica à vontade aí, deixa o papai te usar. Mano, foi muito forte, foi muito forte. Eu não vou nem acrescentar muito para não mudar muito do que foi falado, porque creio que Deus não falou somente com as pessoas, mas falou com a gente também. Eu vou sair daqui bastante Aham, contente. Deus falou bastante comigo. Mas aham, uma coisa interessante, mano, sobre o Vale de Ossos Secos, que eu tiro como conclusão também, é que nesse cenário que é citado em Ezequiel 37, nós temos como ser dois tipos de pessoa, ou o osso seco ou o profeta. E nós aqui hoje estamos nos posicionando como profeta, né? Mas existem muitas pessoas que estão se posicionando como ossos secos. E você que se posiciona como osso seco, cara, tem um novo começo para você. Tem uma nova história para você. Deus quer te verdade. transformar no profeta. Não num profeta somente que profetiza como se aquilo fosse algo latente, mas num profeta que entende, cara, que foi chamado por Deus e que anda por aí levando vida, sabe? Quando a gente está vivendo como osso seco, a gente está precisando de uma ajuda. Mas quando a gente vive como profeta, a gente dá suporte, a gente transborda. Nós somos a Amém. ajuda que o mundo precisa. E é por isso que o tema da live é tão preciso, né? Levando vida aonde há morte. Porque nós que somos profetas, nós vamos levar a vida aonde não tem vida. Basicamente isso que eu tenho para falar. Não tem muita coisa não, você falou muito bem, mano. Glória a Deus pela tua vida. Amém. Amém, mano. É isso aí. E, mano, eu sou grato a Deus demais por mais uma oportunidade, né, de pregar a palavra, de levar o evangelho, porque a gente vive nessa geração, né, que a gente vê que os valores estão tão deturpados, né, que, sim, a morte, é, há muita morte acontecendo fisicamente e espiritualmente, né? Mas, é como o tema da live diz, a gente precisa levar a vida onde a morte. Então, é por isso que estamos aqui. Para mim é uma grande alegria, um grande prazer, né? Um privilégio poder pregar a palavra do Senhor, porque eu sei que eu sou um instrumento. Amém. É Ele é Ele quem faz, é Ele quem realiza, é Ele que pode transformar a nossa vida, fazer milagres e mudar totalmente a vida das pessoas. Só que para isso precisa se levantar pessoas como Ezequiel para profetizar a vida. Amém.
porque a gente vê isso muito na igreja primitiva, com os apóstolos. Aqueles caras ali, a gente vê que nem muitos foram chamados porque eram nobres, tinham riquezas materiais. Nem muitos foram chamados desse jeito, não. Muitas vezes foram chamados pescadores, como Pedro, Tiago, João, mas Deus deu a capacidade para eles transformar a vida deles e deu a capacidade e o poder através da palavra e através do Espírito Santo, né? Para levar a vida do Evangelho e ver que poderoso a vida daqueles homens foi tão usada por Deus, que transformou uma geração. Não só transformou uma geração, mas a vida deles ainda são exemplo para muitos de nós Isso. até hoje. Por quê? Porque deixaram um legado, porque viveram a vida realmente, a vida de Deus. E não só ficaram como osso seco, parado, mas sim foram levantados, receberam a vida de Deus e foram levantados para derramar essa vida sobre as pessoas. Porque, meu irmão, por mais que a gente que estamos aqui falando com vocês sobre essa palavra, por mais que a gente possa ser homens de Deus, mas a gente somos seres humanos, assim como muitos, né? Porque a gente somos falhos, estamos nesse processo, né? Nessa reforma, né? Que eu falei lá em Filipenses, capítulo 6, que é Deus, que é o Espírito Santo que faz isso em nós. Só que a gente não tem como, nada, viver uma vida com Deus e uma vida no pecado. Não tem. A gente precisa fazer uma escolha. Ou deixamos o pecado, a prática pecaminosa, né? Seja mentira, roubo, fofoca, imoralidade sexual e por aí vai. Ou a gente vive essa vida, ou então a gente vive a nova vida que Deus tem para nós, que foi aqui você falou, que Deus hoje tem nova vida para vocês. Porque eu vejo, Nathan, que o pecado é uma prisão. Tanto é que Jesus fala, quem comete o pecado é escravo do pecado. Só que você vê que através do sacrifício de Jesus na cruz, é como se aquela prisão fosse aberta. Deus pegou a chave, abriu a prisão e agora a gente escolhe se continua na prisão ou se sai dela. Por quê? Porque não é na nossa força que a gente vai ser transformado, que a gente vai ser mudado, mas é na ação do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa querer e fazer a nossa parte também. É isso. Então, meu querido irmão, receba essa palavra hoje para
para a sua vida, para nossas vidas, né? Em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada um de nós. Em nome de Jesus. Então é isso, meu Deus. Vamos Você orar pra galera? faz uma oração aí para a gente finalizar? Hoje eu vim só pra interceder, mano, e pra ouvir. Foi lindo demais, É, né? Foi falado aqui. é isso aí, mano. Tamo junto. E hoje à noite a gente vai estar lá, né? É claro, com Vamos certeza, estar meu. junto hoje, hein? Se Deus quiser. Hoje tem aulão de Pra, evangelismo lá na Lagoinha, vai ser incrível, mano. Deus vai ensinar pra muita mim coisa. vai ser uma alegria, mano. Vou te buscar na tua casa daqui a pouco, já é? Assim como foi uma alegria a gente estar junto aqui hoje. Prazer foi meu, mano. Prazer foi meu. Sabemos que foi uma batalha, né? Desde o Aí, começo. Mas mas qual a boa conseguimos. notícia? É que vencemos a batalha. A batalha pertence ao Senhor, mano. Conseguimos E fazer a essa live. palavra foi semeada, né? Isso. Então E a fez vida foi sentido para todo levada. mundo. A palavra foi linda. Então Vamos a orar, mano, vida pra foi gente levada onde a morte. levando vida onde a Vamos, morte. vamos orar, Senhora, aí, meu Essa amigo. oração em nome de Jesus. Abençoa todos que apareceram durante a live, os que ainda estão na live, e declarar a vida sobre cada um. Pai, nós o agradecemos. Nós somos Sim, gratos a mano. Ti, Pai. Nós somos gratos porque o Senhor fez o que nenhum homem pode fazer. O Senhor tocou em feridas que nenhum homem pode tocar. O Senhor tocou onde o Sim, médico pai, não é pode tocar. verdade. Pai, nós lemos sobre a Tua palavra, de Ezequiel 37, falando sobre Sim, o pai. vale de ossos secos, Pai. E se existe alguma pessoa que pisou nessa live, ainda que ela não esteja mais assistindo até aqui, mas se existe uma pessoa, Pai, que pisou nessa live, que abriu essa live e ela acabou que se identificou como um vale de ossos secos, Pai, que o Senhor possa transformar a vida dela, que o Senhor possa levantar como Sim, pai. profeta nessa geração. Eu oro, Pai, Levantar. para que o Senhor possa transformar os corações, que o Senhor Em possa nome trazer de vida ao que Jesus. estava morto, que o Senhor possa acender a chama do Espírito. Não deixe o Espírito se apagar, Pai. A tua palavra fala em 1 Em nome de Tessalonicenses, Jesus, capítulo pai. 5, versículo Louvado 19. seja o Não nome, Senhor. apagueis o Espírito. E que esse versículo, Deus possa queimar no coração de cada um. Que as pessoas possam sentir um Em desespero nome de santo, uma Jesus. incomodação santa, Pai. Para que o Espírito possa queimar cada dia mais e mais. Traga, Deus, clareza espiritual a cada Em um deles. nome Ó, de Pai, Jesus. traga a eles essa visão de Aleluia. nesse cenário de caos, nesse cenário de cemitério, eles se levantarem como profeta, como voz profética e não se deixarem se derramar como um vale de ossos secos, Pai. Vem, Deus, vem restituindo artérias, vem restituindo ossos, Pai. Deus vem trazendo uma pele nova, uma nova roupagem, uma nova carne, Pai, e dá principalmente um novo coração e um novo espírito de vida. Sim, Deus, em Eu nome oro, de Pai, Jesus. eu oro, Deus, por uma transformação completa. Eu oro, Pai, por uma transformação Em plena, Pai. nome Eu de não oro para Jesus. que metade seja cumprido. Eu não oro para que 90% se Em realize. nome Não de oro para que Jesus. 99% se concretize. Eu oro por 100% de cura. Eu oro por cura Em completa nome para de cada um que Jesus. frequentou essa live. Seja uma cura espiritual, seja uma cura mental, seja uma cura Em emocional e uma nome cura de física. Jesus. Eu não sei, Pai. Eu não sei qual é o problema de cada um, mas o Senhor sabe. E seja em qual área que as pessoas precisam ser curadas. Que o Senhor possa estar trazendo cura completa, Pai. Muito obrigado por tudo que foi falado até aqui. Nós o agradecemos, Pai. E sabemos Obrigado. que a tua palavra ela é mais cortante que espada de dois gumes. E ela vai dividindo entre juntas e medulas, entre alma e espírito. Que a Sim, tua pai. palavra possa penetrar, separando o que é teu, o que não é teu, o que é santo, o que é profano, alma e espírito. Que a tua palavra possa trazer cada vez mais clareza. E é isso, Deus. É isso que eu oro e agradeço. Em nome de Vida, Jesus. vida para cada um de nós. Eu declaro vida sobre cada um. Em nome E de cada Jesus. dia mais paixão por Jesus. Obrigado por tudo que Em aconteceu até nome aqui, Pai. de Jesus. Não deixe o Aleluia. devorador germinar. Não deixe o devorador retirar nada. Não deixe o devorador, Pai, retirar essa semente que foi lançada no coração de cada um.
que ela Sim, Pai, possa é verdade. crescer e frutificar de 30, 60 até 100 por um. Obrigado por tudo, Espírito Santo. Nós o agradecemos e somos gratos Em por ter você. nome de Jesus. Obrigado. Amém. Em nome de Amém. Vamos Jesus. pra cima, meu parceiro. Amém. Amém. Vamos Tamo junto, assim. irmãozão. Daqui a pouco eu vou passar na tua casa para te buscar. Quem frequentou a live, quem vai assistir depois, hoje, segunda-feira, 7 horas. Na verdade, toda segunda-feira, aula de evangelismo na Lagoinha Cabo Frio. Lounge da Lagoinha Cabo Frio, aula de evangelismo. São 6 módulos. Hoje é o módulo Fundamento do Evangelismo. Eu que vou estar lá ministrando. Vai ser incrível. Vão ter aulas práticas e teóricas. Leve um caderno, uma caneta para anotar tudo, que é muito conteúdo. E vamos junto, vamos para cima. E as aulas práticas Amém. vai ser pregando o evangelho pelas ruas, em boates, em bares, baile de favela, em hospitais, para É pessoas desse em jeito. situações de rua. E aonde tiver vida, a gente vai estar levando. Onde tiver morte, na verdade, a gente vai estar levando a vida de Deus. Se quiser colar com a gente, o convite está feito. 7 horas, Lagoinha Cabo Frio. Tamo junto. Valeu, família. Abraço. Quer falar algo aí, É mano? desse jeito. É desse jeito, mano, que você falou, né? É a gente levar a vida, né, por esse bairro, por essa cidade, Vamos. por esse lugar que geralmente nós, como cristãos, não costumamos frequentar, E né? Até Jesus porque frequentava esses lugares, né, mano? Onde que às tinha vezes, pecado, Jesus estava indo lá para ganhar essa galera para ele. Jesus é de uma vez, ele Onde tinha comeu, prostituta, ele ia. Onde tinha cobrador de imposto, ele ia. Onde tinha ele pecador, ele estava se comeu assentando. junto, ele comeu junto dos pecadores, velho. Jesus, mano, Então, incrível. Nossa maior referência, né, mano? é isso. E Jesus não é sobre uma religião, Nunca será. não. Eu, assim, muito tempo atrás eu vi um vídeo, né, falando sobre isso, que Deus não é propriedade da religião de ninguém. E é verdade, mano, porque Deus é acima de tudo e de todos, porque Ele é antes que todas as coisas existissem. Então, antes que a religião existisse, ele já existia e já existe. E a religião que era para nos aproximar de Deus acaba também podendo nos afastar, porque o único caminho que leva ao Pai, o único caminho que leva, né, a Deus é Jesus. E esse sacrifício por nós foi feito há mais de 2000 anos atrás. Amém. Então fica aqui a palavra do Senhor para a sua vida. Amém. Foi Em bênção nome de demais. Jesus. Glória a Amém, Deus. meu irmão. Que Deus abençoe a sua vida, Deus continue. abençoe, galera. Vai ter próxima. Com certeza, meu irmão. A próxima eu vou estar com a voz melhor, mano. A gente toca um louvorzinho, faz uma adoração. Beleza, Amém? mano. É Amém. isso. Para Agora eu mim vou vai adiantar ser. aqui, porque eu tenho que estudar a aula, porque daqui a pouco, daqui pra frente é só correria. Vou estudar Tá aqui um bom, pouco, mano. Tá bom. dar mais um pouco pro Para Papai mim do vai ter céu. uma alegria a gente marcar uma próxima live. Já é. Sempre que, sempre Vai ter que, próxima, com certeza. Tamo sempre que junto, meu tiver irmão. precisando, é só contar comigo, meu amigo. Igualmente, tamo junto. Amo sua Tamo vida, amo sua junto. família. E é isso. Daqui a pouco eu passo na tua casa pra te buscar. Valeu, galera. Abraço. Deus Valeu, abençoe todo valeu. mundo. Valeu, galera. Deus abençoe todo mundo. Em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus.